Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que, sinceramente, eu achei que só eu passasse por isso, só eu tivesse essa dúvida e essa grande questão na minha vida. Mas eu acabei descobrindo que não, que é uma dúvida bem comum, bem frequente, que eu sempre recebo, que é a seguinte: Lari, eu tenho muito medo de sangue, passo mal com sangue, tenho medo de agulha, passo mal com agulha, não sei se vou conseguir ver corpos. Será que farmácia é pra mim? Se você não me conhece, meu nome é Larissa Mocelin, eu sou farmacêutica e eu crio muito conteúdo de farmácia por aqui e lá no meu Instagram também. Então, se você gosta de acompanhar e ter sempre informações fresquinhas sobre a faculdade de farmácia, sobre a área farmacêutica, não esquece de se inscrever no meu canal e me seguir lá no Instagram. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre a minha história, mas para quem me acompanha há algum tempo sabe que eu passo muito mal ao ver sangue, ao coletar sangue. Não é algo específico com agulha. Eu tenho mais uma questão com sangue mesmo, e essa é uma fobia bem grande na minha vida que já me impediu de fazer muitas coisas. E já tratei também por alguns meios, ela diminuiu um pouquinho, hoje eu consigo lidar de uma forma um pouco mais fácil, mas não é algo totalmente curado em mim. Então sim, lá há 7 anos atrás, acho que sim, quando eu decidi fazer farmácia, essa foi uma dúvida bem grande que eu tive, porque eu tinha noção que o farmacêutico pode trabalhar em análises clínicas, vai ver lá o tubinho de ensaio com sangue, vai precisar muitas vezes aplicar injeção, aplicar algum medicamento injetável, vai precisar passar pelas aulas de anatomia. Então, se eu tivesse encontrado um vídeo desses na época, com certeza teria me acalentado um pouquinho. Acho sempre importante dizer que tudo que eu comentar nesse vídeo é baseado na minha experiência, na grade curricular da faculdade que eu cursei, enfim, é a minha experiência, a minha visão passando por tudo isso, tá? Então, o primeiro grande desafio para uma pessoa assim como eu é realmente no primeiro ou no máximo no segundo semestre em anatomia. Hoje, muitas universidades, gente, muitas mesmo, trabalham com bonecos realistas, com peças de plástico, enfim, não sei exatamente que material é, mas com peças realistas, tá? E não necessariamente com corpos humanos, com cadáveres. Então, acho que é bem interessante que você busque essa informação para já saber, né, como você vai chegar na aula de anatomia. Se você vai se deparar com corpos ou com peças realistas, caso você tenha problema com isso. Mas no meu caso não foi assim. Eu já vi peças, já vi ossos, já vi músculos e já vi corpos inteiros mesmo de cadáveres. Na época, na faculdade que eu estudei, a gente conseguia escolher que disciplinas fazer ao longo do semestre. Então, claro que muitas tinham pré-requisitos para cursar farmacologia 2, eu necessariamente precisaria ter cursado farmacologia 1, mas eu poderia ir empurrando essa disciplina até chegar num momento que a farmacologia 2 iria começar a trancar todas as outras disciplinas. Não sei se vocês entendem, não era uma grade fechada, então a gente poderia ir escolhendo que disciplinas fazer ao longo dos semestres. E a anatomia, ela era do primeiro semestre, e eu acho que eu fui fazer ela ali pelo terceiro. Eu fui mais pro lado das químicas, eu fiz bastante química. Acho que a anatomia não trancava fisiologia, se eu não me engano. Enfim, eu sei, gente, que eu fui deixando ela por medo. Medo de ter contato, medo de passar mal, medo da minha reação, enfim. E aí vocês devem estar se perguntando, tá, Lari, e aí como é que foi teu primeiro contato com um corpo? Gente, acreditem em mim, não é um bicho de 7 cabeças, tá? Eu nunca passei mal, já tive colegas que passaram mal, mas por conta do cheiro. Por quê? Porque todas as peças, todos os corpos estão ali com formol e realmente o cheiro ele é bem chatinho, tá? Dá dor de cabeça, algumas pessoas ficam enjoadas, então é o passar mal nesse sentido, tá? Porque o que acontece? Geralmente a gente começa estudando anatomia pela parte de ossos, depois músculos e depois sim a gente vai para os sistemas, né? Especificamente com os órgãos, enfim. Então, o primeiro contato que a gente tem é com ossos. E isso, mais ou menos, a gente já espera, né? Já imagina o que encontrar. Então, em primeiro momento, a gente trabalhou em sala de aula mesmo, sem laboratório, com peças sintéticas. Então, para conhecer essa parte dos ossos. E aí, quando a gente foi para a parte de músculos, aí sim a gente teve contato com o próprio laboratório de anatomia. E eu aconselho muito, 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 muito que vocês pesquisem. Se vocês estão com medo, se vocês têm esse trauma, enfim, essa fobia, assim como eu tinha, coloquem lá no Google, Laboratório de Anatomia Corpus. Já mais ou menos imaginem o que vocês vão encontrar.
o que eu imaginava. Um corpo muito realista, que desse para perceber completamente que aquilo era uma pessoa. Esses corpos, né, esses corpos mais novos, talvez, meio que eles são exclusivos de cursos que precisam dessa parte prática em corpos, como medicina, por exemplo. Então, os corpos que a farmácia tinha contato, que a educação física tinha contato, que a fisioterapia tinha contato, eram corpos que estavam lá há mais tempo e que, sim, a gente consegue identificar que aquilo já foi uma pessoa, né? Que aquilo é um ser humano, mas é muito diferente, gente. É muito diferente. A cor é diferente, o toque é diferente, o rosto não é tão reconhecível. Então, eu fui esperando muito ver uma pessoa assim, completamente reconhecível, e não é assim, né? Porque aqueles corpos estão lá em contato com o formol há bastante tempo, então eles ficam bem diferentes, tá? Mas eu acho importante que você coloque no Google e veja para já ir preparado e já saber o que você vai possivelmente encontrar. Além disso, gente, em anatomia, a gente podia ficar bem à vontade quanto a tocar ou não. Algumas partes do nosso corpo são muito importantes, né, que a gente conheça. Por exemplo, eu nunca vou me esquecer da textura de um pulmão, porque é lindo, é maravilhoso. E eu tentava muito ir com esse pensamento. Nossa, como o nosso corpo é perfeito, como é incrível ver como tudo funciona. Então eu tentava tirar isso da minha cabeça, tentava me desplugar ali da situação de que aquilo era uma pessoa morta na minha frente, para tentar resgatar isso, sabe? De como é incrível estudar o corpo humano, porque é lindo, realmente, vocês vão ver como é incrível. Então, eu não tocava nos corpos, eu não gostava de tocar nas peças. Eu lembro que o pulmão foi uma exceção, porque realmente a textura dele é muito gostosinha. Então, a gente não precisa ficar mexendo, a gente não precisa ficar tocando ou cortando, fazendo alguma coisa desse tipo, né? A gente só tá ali para conhecer as estruturas e para saber a função delas. E muita coisa a gente pegava a peça isolada, né? Então, isso é um coração, isso é um pulmão, isso é um fígado. A gente não ficava muito tempo em cima de um corpo inteiro, digamos assim, tá? Foi mais nessa parte de músculos, realmente, porque é legal ver a configuração num todo. Outra grande questão para mim, que eu acho que era maior ainda do que essa dos corpos, era o fato de ter que coletar sangue. A gente teve uma prática de coleta de sangue em hematologia e eu sei que eu não conseguiria ser cobaia, né? Então a gente fez duplas e uma pessoa iria coletar da outra, iria aprender e tudo mais. E se eu passo mal coletando sangue, né, para fazer exame, enfim, com uma pessoa que já faz isso 1 milhão de vezes por dia, imagina com meu colega, não tinha nada a ver com a pessoa em si. Mas eu conhecia os meus limites e eu já sabia que eu não poderia ser cobaia, né? Não poderia deixar que alguém coletasse sangue de mim, porque eu ia passar mal, gente. É simples assim. Então, eu tentei ficar na aula, né? Tentei ver a prática, tentei ver outras pessoas coletando e tudo mais, mas eu não consegui, tá? Eu comecei a passar mal, pressão caindo, enfim. E aí eu me retirei da sala, conversei com a professora, ela super entendeu. Isso não me prejudicou em nenhum momento. Até porque o farmacêutico, ele precisa saber coletar sangue. Ok, concordo, se ele for trabalhar em um laboratório de análises clínicas, enfim, é sempre bom que o farmacêutico saiba, mas não vai ser ele que vai lá coletar dos pacientes, não vai ser a função primária e principal dele. Então a gente só teve uma aula assim bem introdutória, talvez em algumas universidades isso seja mais aprofundado, mas eu acho que todo professor entenderia, né, explicando a situação, enfim, a gente tem que realmente conhecer nossos limites e talvez tentar estudar por outro lado, né, tentar saber de como se coleta, do passo a passo, enfim, mas só não praticar mesmo, ou visualizar, como no meu caso. E, mais uma vez, sei que várias faculdades trabalham com aqueles bonecos realistas, que inclusive tem sangue, que a gente consegue coletar, então acho que ali eu não teria problema. Mas vendo, enfim, de outras pessoas, eu passava mal, e no meu caso não teve problemas. Quanto a ver o sangue em um tubo de ensaio, em muitas aulas a gente viu, né, em bioquímica principalmente, em hematologia, gente, isso era muito tranquilo pra mim, porque eu acho que o meu maior problema é ver uma pessoa sangrando, né? Então, o sangue lá parado em um tubinho de ensaio, pra mim não me dizia nada. E geralmente a gente trabalha com o plasma. O plasma é aquela parte branca do sangue. Então, eu acho que realmente ninguém vai ter problema com esse tipo de coisa, porque o sangue tá ali, alguém já tinha separado nos tubinhos antes da aula começar. A gente tá tão focado em outras coisas que nem dá tempo de imaginar
sabe que aquilo é de uma pessoa, enfim. Não sei se vocês conseguem entender essa linha de raciocínio, mas realmente é bem tranquilo. E por último, então, nesse vídeo eu queria muito abordar a questão dos injetáveis. Mais uma vez, na minha experiência, a gente não aprende absolutamente nada de medicamentos injetáveis durante a faculdade. Então, eu não tive nem teoria nem prática do que é aplicar um medicamento injetável em alguém. O que a gente tinha todo semestre era um curso de extensão que a gente tinha que pagar e acho que era de um final de semana para aprender a aplicar injetáveis. Então, eu nunca fiz esse curso, mais uma vez porque eu sei dos meus limites, eu sei que não seria algo legal para mim, sei que não conseguiria, pelo menos nesse momento da minha vida, aplicar um injetável em alguém, porque é uma coisa que a gente tem que ir curando, tem que ir melhorando para dar esse passo, né? Então, eu me respeito quanto a isso, acho que sim, é muito importante para o farmacêutico que está na drogaria, que está fazendo essa parte clínica, que tem a sala de serviços farmacêuticos, acho que é um grande diferencial você saber aplicar uma vacina, saber aplicar um medicamento injetável, mas como eu falei, um passo de cada vez e eu me respeito. Então, eu não tive nada na faculdade. Já falei sobre isso lá no meu Instagram e muitas pessoas me mandaram mensagens chocadas que tiveram muitas práticas. E aí, acho que mais uma vez vale você poder treinar em bonecos, você saber da teoria, mas não necessariamente precisar ser cobaia, né? Ou aplicar em um colega, enfim, se você achar que não consegue. Acho que tudo é muito conversável com o professor, acho que todo mundo entenderia se essa é uma limitação sua e você tem que tentar, claro, entender a teoria e a prática por outras formas, mas ninguém vai te obrigar a você aplicar um injetável se você não está se sentindo preparado e confiante com aquilo. Então, acho que esses eram os pontos mais importantes que eu queria citar nesse vídeo. Se você já passou por anatomia, se você teve contato com cadáveres, com sangue, com injetáveis, por favor, deixa a sua opinião aqui embaixo, me conta seu relato, que com certeza vai agregar muito para quem tá procurando esse vídeo aqui. Como eu falei lá no começo do vídeo, se você gosta de conteúdo sobre farmácia, não esquece de se inscrever no canal, me seguir lá no Instagram. Muito obrigada por ter assistido até aqui, um super beijo e até o próximo vídeo.